Olá, eu sou Eleutério Afonso, sou de Cabo Verde, da Ilha de Santiago, a Ilha Maior e a primeira a ser habitada há 500 anos por colonos portugueses. Atualmente, investigo as relações entre o currículo em Cabo Verde e a criolidade. E por causa, digamos, desses estudos, acabo colaborando com as universidades daqui, na docência, em áreas que têm a ver com a educação linguística, sobretudo na perspectiva da conservação da diversidade, as diversidades todas, linguísticas, culturais. A minha entrada no sistema educativo começou ainda no final da adolescência, inícios dos anos 90 do século XX. Eu precisava de um curso que desse trabalho e acabei fazendo o curso de formação de professores do ensino básico, que foi criado nessa altura, também no início dos anos 90, que é a época onde o sistema educativo cabo-verdiano passa por uma grande viragem. Ocorre nessa altura a chamada reforma educativa dos anos 90, a primeira grande reforma educativa de Cabo Verde depois da independência. Depois desse curso de formação profissional para a área da docência, fui fazendo outros estudos em ciências da educação, linguística, criolística e estudos de doutoramento em desenvolvimento curricular com a Universidade do Minho. Tenho com o Ministério da Educação de Cabo Verde a responsabilidade de apoiar na inclusão de crianças com dificuldades educativas especiais em 7 escolas, no município rural daqui da Ilha de Santiago, em Santa Cruz. Dizia, a minha entrada começou aí, numa altura em que a história da educação em Cabo Verde vivia a primeira grande reforma depois da independência. Cabo Verde, para quem não sabe, ganhou a sua independência depois de 11 anos de luta armada na Guiné-Bissau, uma luta conjunta entre os países, liderada por Amílcar Cabral. Teve, digamos, a primeira abertura política para um sistema de governo com eleições multipartidárias foi em 1990. E a grande reforma educativa que foi preparada durante o período da Primeira República após a independência foi, digamos, generalizada também nos anos 90 e criou-se a Escola de Formação de Professores para a docência no ensino básico, que foi alargado também nesta altura para 6 anos. A independência conseguiu-se em 75, em 1975, onde a oferta escolar básica era de 4 anos, com as dificuldades todas que até justificaram em parte a luta de libertação, porque havia pouquíssimas escolas em 1975. Verde neste momento uma oferta escolar obrigatória e gratuita de 8 anos, em todas as localidades. E tem o acesso a 12 anos de escolaridade em todos os 22 concelhos do país. Um microestado com cerca de 500 mil habitantes e, portanto, é mais ou menos acessível à escolaridade básica fundamental de 8 anos gratuitos e de 12 anos, os clássicos 12 anos pré-universitários. Mas a educação em Cabo Verde, a escolarização começou com o próprio povoamento, através da Igreja Católica. Temos uma história da educação de 500 anos. A oferta pública, a educação mais laica, isto herdamos do século XIX, com várias reformas antes da independência, mas a grande reforma aconteceu nessa altura. Cabo Verde não era povoado no século XV, quando os portugueses aqui chegaram. E provavelmente o primeiro cabo-verdiano terá sido concebido ainda no alto mar, numa relação entre o senhor dos escravos e alguma cativa, alguma escrava. Não é uma verdade histórica, é uma verdade lógica. Os senhores estavam sem as suas companheiras há muito tempo. O sistema de transporte marítimo da altura obrigava a uma grande permanência em alto mar. Estando com as cativas à sua disposição, é muito natural que tenha acontecido a primeira gravidez ainda antes
da primeira escrava, do primeiro carregamento de escravos, chegar aqui à Ilha de Santiago. Eu acho que o grande desafio do sistema educativo cabo-verdiano neste momento tem a ver com essa clandestinidade que está na base da nossa existência. Vamos lá ver uma coisa. Nós tivemos que lutar, combater com armas para nos libertarmos do colonialismo português. Mas nós devemos a nossa existência também a esse colonialismo, porque Cabo Verde estava vazio, não havia ninguém. Nós existimos, nós estamos aqui por causa desse encontro entre a Europa e a África negra. E o primeiro cabo-verdiano nasceu de uma relação clandestina, desaprovada pela Igreja Católica e pelo cristianismo, e isso resultou num ganho cultural, por exemplo, que é o crioulo de Cabo Verde, que é o testemunho, o maior testemunho de mestiçagem portanto, da nossa identidade. Essa identidade que precisa ser assumida, porque nós somos, ao contrário do que certos movimentos literários daqui de Cabo Verde dizem, nós somos África e Europa, não somos nem uma coisa nem outra. Nós existimos. A Europa está aqui, no meu corpo e no corpo de todos os cabo-verdianos. A África também está aqui, no meu corpo e no corpo de todos os cabo-verdianos. A África está na língua, a língua Wolof, a língua Mandinga. Forneceram as bases gramaticais do crioulo de Cabo Verde. O português de há 500 anos e as variantes subsequentes foram alimentando o léxico, as palavras que usamos aqui no crioulo. De maneira que a assunção da natureza do cabo-verdiano como sendo um povo mestiço, que habita um espaço da primeira experiência da diversidade cultural, que era o prenúncio da globalização atual, a assunção da vocação do cabo-verdiano como sendo um povo que é a confluência de raças, precisa ser melhor assumida, com o ensino sistematizado do crioulo de Cabo Verde nas escolas, tirando-o do seu uso clandestino, que é feito pelos professores quando se vêem abraços com problemas metodológicos. Aprendermos mais sobre as línguas africanas que estão na base da nossa língua e da nossa cultura. Em Cabo Verde há cerca de 10 universidades. Em nenhuma delas se estuda o Wolof, o Mandinga, que estão aqui presentes. Os imigrantes estão aqui, mas que também estão na nossa língua. Portanto, para mim é o desafio maior do sistema educativo cabo-verdiano.